Bom dia, boa tarde, boa noite, família. É uma alegria imensa mesmo, poder ter mais esse cadinho de momento com vocês. Poder ter mais esse cadinho de prosa, esses minutos, falando sobre o amor, falando sobre um pouco de cada um de nós e sobre um tema tão importante hoje, controle da mente, né? Como é difícil controlar nossa mente, né, família? Como é difícil perceber nossos pensamentos. A gente até percebe, mas deixa eles passarem ou deixa eles nos controlarem com tanta facilidade. E muitas vezes o nosso pensamento não está coadunado, não está ligado com o que a gente quer para a vida, com o que a gente gostaria de estar vivendo. O que está acontecendo com a gente, né? E antes da gente começar essa conversa, eu vou pedir para que o meu irmão, amado Yuri Carraro, que está aqui, sempre conosco, sempre juntinhos com vocês, para cumprimentar vocês também. Amigos e amigas, mais uma vez, mais um episódio, estamos juntos aqui, reunidos. Vocês também fazem parte dessa família, desse encontro. Que seja mais um bate-papo leve, que chegue até o coração de vocês. E também saibam que a gente sente a energia de vocês aqui, viu? Então vamos juntos, mais um episódio com esse tema bem desafiador mesmo, irmão. Concordo plenamente que, olha, controlar a mente exige uma maestria e uma experiência e um conhecimento para que a gente possa saber quais são, como é que funciona a nossa mente, né? Sim. Quais são, o que é o pensamento, como é que é a mente. Então, vamos para o nosso bate-papo aí que vai dar o que... Hoje a teoria é para ser mais profundo. A gente vai conseguir falar aqui a teoria toda, né, pessoal? Porque nosso tempo é curto, mas vai ter aquelas reflexões que vão ser muito importantes aí para todos nós. Com carinho. Bom, família, desse tema tão importante na vida de cada um de nós, o controle da nossa mente, né? A gente tem que começar a parar para pensar o que está passando na nossa mente agora. Onde está a sua cabeça? Onde está seu pensamento? Quais são os pensamentos que mais, talvez um exercício que possa ser feito por todos nós, é que pensamentos mais passam na minha cabeça durante o dia? Qual é o pensamento mais constante que eu tenho? É uma primeira análise que a gente tem que começar a fazer. Porque se esse pensamento for bom, que coisa boa, estou tendo pensamentos bons, estou tendo pensamentos positivos que estão me levando para frente. Então essa é uma análise que já me deixa mais contente e que eu tenho que me esforçar para continuar com eles e aumentá-los. Agora, se esses pensamentos for ruins, for triste, for de medo, for de ansiedade, for de crítica, for de negativismo, for pensamentos que a gente percebe que não somam, que pelo contrário, quando a gente os tem, até o nosso sentimento interior muda e dificulta a nossa vida, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não controlar minha mente, quem vai controlar? E aí, irmão, nesse detalhe de percepção da mente, que todos nós precisamos fazer, você já conseguiu pegar, em algum momento da sua vida, algum pensamento que estava insistindo ali, batendo em você, chamando você toda hora? Já conseguiu perceber algum pensamento assim? Que fosse mais repetitivo, assim? Isso. Sim. E é engraçado que a gente começa a perceber mais os nossos pensamentos quando eles começam a ficar cada vez mais altos na nossa cabeça, né? Eles vão gritando. Eles vão gritando. E normalmente quando tá assim é porque tem um sinal de alerta acontecendo. Não estamos bem, né? Então, sim, já tive momentos, irmão, que vinham pensamentos repetitivos e eu começava a perceber que aquilo tava me deixando, sendo, tipo, de certa forma, virando um padrão na minha vida e até me influenciando. Seja até um pensamento que eu mesmo, né, tava ali repercutindo, ou, né, sabemos da visão do espiritismo, que de acordo com o que a gente pensa e como a gente está vibrando, né, como está nosso estado emocional, a gente se conecta com outros irmãos, né, sejam encarnados, né, aqui entre nós aqui, seja também com irmãos desencarnados. E a gente entra numa sintonia de pensamento que aquilo vai alimentar ainda mais aquele tipo de pensamento. Então, vai vir sugestões e pensamentos e falas também me incentivando. Então, é uma soma meus pensamentos com o externo também vindo. E quando eu identifiquei essas questões, irmão, realmente por isso que é importante orar e vigiar, porque a gente começa a perceber isso com mais clareza e até com mais antecedência, para que a gente possa tomar atitudes, né, família? Porque senão a gente fica ali sendo dominado por aqueles pensamentos e como o meu irmão bem disse, o pensamento ele é uma força criadora, né? A gente subestima demais o que o pensamento pode trazer pra gente. Então, aquilo que começa na mente, ela já, apesar de a gente não conseguir chegar com os nossos olhos físicos aqui, ele se formando na nossa frente, mas é como se formasse um objeto aqui, como se formasse esse microfone aqui, essa xícara.
É como se a gente conseguisse, pelos nossos pensamentos, fazer a ideoplastia, formar ideias mentais, né? E aquilo começa a cada vez mais ser real. Ele começa dali e começa, a partir disso, nós a sermos influenciados e dirigidos por esses pensamentos, e a gente começa a falar, ter atitudes alinhadas muitas vezes com como está a nossa mente, né? Então, por isso, pessoal, a gente não pode subestimar jamais o poder do nosso pensamento. Quais estão sendo nossos sentimentos, nossos pensamentos constantes da vida, para que, a partir disso, como eu também identifiquei em alguns momentos da vida, e hoje eu tento estar mais atento, né, para que não fique num estado grave, assim, a gente não chegue numa situação grave, para conseguir tratar aquilo, né, e me acolher e buscar caminhos para me curar diante daquilo. Então, que cada um de nós possamos, a partir desse padrão repetitivo, muitas vezes que a gente pode ter, buscar ajuda. Eu mesmo busquei ajuda. Além de eu mesmo fazer ali, começar a pegar meus pensamentos e tentar interpretá-los, assim, né, tipo, olha, tô sentindo, por que eu tô sentindo isso aqui? De onde tá vindo esses pensamentos? Eu comecei a entendês-los. Uma conversa consigo mesmo, né, família? Parece meio doido, mas não é não. É importante a gente ter essa conversa com a gente. E aí eu comecei a entender, só que aí, tipo, às vezes na mente a gente fica um turbilhão de coisa, né? Que, nossa, não sei como você também com você, irmão, mas é uma somatização de coisas, assim, que a vida é complexa, né? E aí quando eu vi assim, caramba, velho, sozinho não tô conseguindo... Ok, eu entendi umas coisas aqui, mas... Como é bom, às vezes, talvez, conversar com uma pessoa amiga, né? Uma pessoa querida do nosso ciclo de confiança que possa trazer uma luz também, né? Possa, talvez você voltando para fora e conversando com essa pessoa, você consiga traduzir melhor aqueles pensamentos, né? Ou em terapia, eu mesmo fui em psicólogo e ainda faço até hoje, né? Nunca parei de fazer terapia, porque para mim é como se fosse uma consultoria, uma assessoria de olhar os nossos pensamentos, nosso estado emocional de uma perspectiva externa, e conseguir, através de métodos, né, e formas inteligentes, de conseguir traduzir aquilo e mudar a minha vida. Porque se alguma coisa, né, irmão, sai do nosso pensamento, é porque tem algo lá dentro que está chamando a atenção. Sim. Então, sim, irmão, já passei por isso, e eu queria também saber de você. Você também já passou por situações, assim, similares, ou como você lida com essa questão do acúmulo de pensamentos que surge no dia, né? A sua vida é corrida, irmão. Então, assim, sim, como é que você encara essa questão do pensamento, das várias questões na cabeça? São muitas coisas, né? Já passei, sim, por situações de eu perceber, e passo ainda, perceber pensamentos insistentes, detalhes que ficam ali martelando na cabeça, que me distraem muitas vezes, ou que me colocam em situações que eu nem gostaria de estar. Então, a gente tem que, nesse minuto, começar a ter uma conversa um pouco mais ampla. Abrir um pouco mais o nosso leque, para a gente tentar falar sobre isso um pouco mais amplo. Bom, filósofos já falaram que, alguns filósofos têm esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento, que primeiro vem no mundo das ideias, para depois vir para o mundo material. Então, tudo que o homem criou, primeiro estava no mundo das ideias, no mundo dos pensamentos. A gente só pegou o mundo das ideias e de lá trouxe e colocou. Então, tudo que está aqui existe primeiro no mundo das ideias. Esse primeiro vem pelo pensamento. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente está vendo materialmente, tudo que a gente usa, tudo que está aqui, foi pensado por alguém. Alguém pensou, alguém idealizou, alguém concatenou a ideia, juntou, fez as ligações, testou, verificou, aprimorou e chegou no que nós estamos vendo. Isso continua acontecendo agora, nesse minuto que a gente está conversando, com várias outras coisas, inclusive com o que a gente tem aqui, aprimorando, melhorando, e assim a gente vai evoluindo. Então, nosso pensamento, ele está em constante movimento e ele está produzindo também no material. Só que a gente só liga quando a gente só presta muita atenção quando o nosso pensamento transforma algo em uma coisa material. A gente esquece que o nosso pensamento, por exemplo, para chegar nesse microfone que aqui está, quantos desenhos de microfone, quantas ideias de microfone não foram feitas até chegar nesse microfone? Ou seja, para chegar no microfone inicial lá, o primeiro microfone que teve, deve ter tido milhares de ideias no mundo das ideias, no mundo dos pensamentos, até chegar naquele microfone primeiro que se iniciou. E aí foram aprimorando com várias outras milhares de elaborações até chegar no exemplo, nesse aqui. Então, para esse aqui, quantos pensamentos não tiveram que ter sido elaborados e produzidos? Esses pensamentos elaborados e produzidos foram perdidos? Não serviram de nada? Só serve quando constrói? Só serve quando produz? Então, a ideia que estava lá, a forma de pensar, a forma de concatenar, a vibração que tinha não modificou nada na vida da pessoa que pensou? Só de fazer essa pergunta, a gente já sabe que não tem sentido, né? Com certeza tem valor aquele pensamento. Com certeza aquele valor modificou, influenciou e ajudou alguma coisa. Então, qualquer pensamento que a gente tenha, qualquer, tem efeito.
Qualquer pensamento. Eu pensei alguma coisa, eu vibrei alguma coisa de mim, seja através de uma emoção, seja através de somente um pensamento, ele criou uma força. E, por exemplo, se eu penso mal de alguém, tem algum problema? Muita gente já fala, não, porque eu não fiz mal para a pessoa, problema nenhum. O problema é se eu fizer mal para a pessoa, por exemplo. Se eu pensei em fazer um mal para o Yuri, por exemplo, meu irmão, mas eu não fiz, tá tudo bem. Agora, se eu fiz um mal para ele, aí tem problema. A ideia está errada. E hoje a gente já consegue perceber que essa ideia está errada. Que só de eu pensar mal de alguém já é equivocado. Primeiro motivo. Para eu pensar mal do meu irmão, eu tenho que me encher de negatividade. Então a primeira pessoa que eu vou prejudicar com o meu pensamento ruim sou eu. Porque o pensamento é uma criação minha. Para eu criar algo ruim, eu tenho que me encher de ruim. Para eu criar uma mesa, eu tenho que pegar madeira, me encher de madeira para eu criar uma mesa de madeira. Tenho que me encher desse insumo. Então, para eu criar uma mentalização ruim, eu tenho que me encher do insumo ruim, da energia negativa. A vibração existe, está acontecendo. Então, eu me coloco em sofrimento já no primeiro momento. Então, toda vez que eu penso mal de alguém, que eu guardo uma mágoa, que eu fico irritado, que eu estou prejudicando já de primeiro tiro, de primeiro momento, quem? A mim. Então, só de eu perceber isso, já tenho que trabalhar com a ideia. Então, quando eu perceber, eu comecei a pensar mal de alguém, eu falo, puta, peraí, Leandro, não. Tenho que pensar, mas ele não fez nada, errar é humano, tá tudo bem. E aí é o exercício de quando porque se eu fiz esse esforço de juntar energia negativa para o pensamento, para eu desfazer a energia negativa, eu preciso juntar com a energia positiva para equilibrar. Para que aquilo ali seja dissolvido e transformado. Então eu tenho que entrar com positividade. Então eu tenho que entrar naquele momento com pensamentos positivos. Então se eu estou começando a pensar mal de alguém, pensando a pensar mal do meu irmão, eu tenho que começar a estar, não, meu irmão, por que eu estou com raiva? Por que eu estou falando com raiva, meu irmão? É o meu irmão, eu conheço ele desde sempre, eu sei da índole, eu sei quem ele é. E é humano, se ele fez uma coisa errada aqui, que besteira, que bobagem. Então eu começo a entrar e a colocar coisas positivas. Aí o outro exercício. Se eu comecei a falar coisas positivas mais simples, não está funcionando, eu começo a buscar coisas positivas mais profundas. Eu começo a buscar me colocar no lugar da pessoa. E aí a gente começa a entender, quando o Espiritismo fala assim, fora da caridade não há salvação, e a gente vê caridade como benevolência, indulgência e perdão, que são atos praticados da alma, são atos praticados do nosso ser, da nossa criação, é o que eu estou falando aqui com vocês. Mas eu pensei em algo negativo. Eu estou praticando caridade, benevolência, indulgência e perdão. Porque eu estou me emanando de buscar coisas negativas. Não deu. Agora eu vou botar indulgência, me colocar no lugar dele, para eu conseguir praticar o perdão, esquecer, não tem ofensa, não tem problema, tá tudo certo, tá tudo ok. E eu protegi a quem nesse momento? Primeiro eu, porque eu me livrei da energia que eu estava produzindo. Depois eu permiti que essa energia não fosse enviada até o meu irmão. Ficou aqui, eu já dissolvi, e pelo contrário, eu estou emanando agora positividade, energia leve para ele. E a gente percebe quando alguém tem um olhar carinhoso com a gente. Quando alguém tem um pensamento bacana com a gente, quando alguém nos olha com carinho, quando alguém nos abraça com intenção, quando alguém está pensando algo bom, a gente percebe. Como a gente percebe também quando alguém está pensando algo negativo da gente, quando alguém está de cara feia, quando alguém está com energia pesada para cima, a gente sente. Então a energia tem força, tem vida, tem vibração. E está acontecendo, está vendo o tempo todo. Isso no exemplo de um pensamento negativo. Agora se eu estou com um pensamento de medo, estou com sentimento de medo e esse pensamento está criando. Quem é que está em primeiro sofrimento? Eu. Como é que eu combato o medo? Com coragem, não é verdade? E o que é coragem? Fé, né? Fé. Botar coisas boas, conhecimento, força, vibrante, para entender que tudo está bem, que não existe um problema que vai, porque o medo é uma projeção sobre algo que pode acontecer. Só que não aconteceu. E se acontecer um problema, eu nunca vou estar sozinho. Em nenhum momento da minha vida. Eu nunca tive, mas tive um problema que eu sofri, eu estava sozinho. Não está. Os espíritos influenciam na nossa vida? Muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Pergunta o livro dos espíritos. Então eles estão lá, a gente nunca está sozinho. Nunca. E nunca vamos estar. Então tá lá. Mas eu não senti a proteção. Não é porque eu não senti que as coisas não acontecem. Quantas coisas na minha vida que eu não percebi, mas elas estavam acontecendo. A caridade, né, irmão, começa da mente.
Começa lá no nosso pensamento, pessoal. E a gente fala assim, né? O pensamento positivo. Eu gosto até de traduzir mais ainda como um pensamento construtivo, no sentido de você, em vez de ficar naquela, como o irmão trouxe, na postura de julgamento, de crítica das coisas, de você olhar com a visão construtiva e empática, amorosa e caridosa, de olhar o irmão, respeitar o processo da etapa, né? De cada um de nós. Lógico, a gente vai perceber, conseguir diferenciar o que é o que é o bom do que não é o bom. A gente consegue ter essa análise, identificar questões. E é importante ter essa análise. Só que a gente não vai entrar só na postura de julgamento. A gente vai ter as posturas prudentes, né, de proteção, de autopreservação e também de cuidado com o próximo, mas também sem entrar no escândalo, né? Entrar numa vibração muito negativa e se contaminar daquilo, entrar naquela vibração. Sim. Então, essa vigilância, esse controle mental, pessoal, para que a gente possa estar cada vez mais antenado e assim, atento sobre o que está vindo na minha mente em cada situação da minha vida, quais estão sendo os pensamentos mais repetitivos, por que quando em tal situações com tal pessoa, naquela que eu convivo muito, ou aquele colega de trabalho, ou aquela pessoa que eu estou em casa mesmo convivendo, ou enfim, por que certas reações, emoções e pensamentos vêm à minha mente diante de cada uma dessas pessoas? Então, ter essa autoanálise, autopercepção e começar a trabalhar isso te dá o poder cada vez mais de ser mestre de si mesmo. De ter porque como vai ser o nosso controle, nosso estado mental é a nossa felicidade, pessoal. Nosso estado de espírito é a nossa paz. Como diz aqui no Espiritismo, o que é felicidade? É a paz interior relativa que podemos ter nesta vida. Porque a gente não consegue ter a felicidade plena ainda, porque nós estamos em processo de evolução, estamos aprendendo o que é amar, o que é ser caridoso, o que é ser feliz de verdade, né? Diante de um mundo material que não é fácil. Então, o que nós podemos ter hoje, na maior felicidade, é essa paz de consciência. A paz de consciência de saber que estamos ali, dando o nosso melhor, respeitando o tempo nosso e de cada um, não buscando cada vez menos irradiar negatividade para as pessoas, buscando ser um instrumento mais de luz, de acolhimento para si e para os outros. Então, quanto mais tem essa consciência, a gente está ali, irmão, assim, controlando a mente no sentido de, tipo, olha, estou aqui vigiando meus pensamentos, estou me entendendo. E em vez de ficar... E aqui aí é outro perigo que a gente pode ter, né, irmão? Ficar querendo controlar o pensamento dos outros, como os outros fazem, o que os outros executam. Porque em vez de a gente cuidar de si mesmo, que está ao nosso alcance, né? Dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, a gente fica doido. É muito fácil, né? Muito mais fácil de ficar querendo dar pitaco. Olhar, né, o cisco no olho do outro e não olhar a trave imensa que está no nosso olho. Né? Então, quando a gente muda essa chavezinha e fica atento com os nossos próprios pensamentos, que é a origem de tudo, das nossas palavras, atitudes, tudo que o meu irmão bem disse aqui, né? Tudo parte do nosso pensamento. Cara, aí a gente está com a chave para ter uma vida mais feliz, uma vida mais construtiva e aproveitar bem a nossa vida, nosso tempo. Então, né, irmão, essa questão do controle mental é um desafio, pessoal? É um baita desafio. Tá? Existe, e aí tem técnicas hoje em dia, né, para a gente fazer isso. Meditação, oração, leituras que nos incentivem isso, pausas no dia a dia para estar atento a si mesmo, né? E que a gente falou no episódio anterior, estar atento também ao presente, ao momento atual, para que você se sinta, se perceba, né? Respeite seus limites, seus momentos e saiba se cuidar, se amar. E aí a gente consegue também amar e ter paciência e amorosidade com o próximo e cada vez menos se irradiar dessa de negatividade, de coisas ruins, né, irmão? É um exercício que a gente vai paulatinamente desenvolvendo, por isso a gente está aqui, aprendendo nessa vida, né, irmão? Sim, exatamente, família. Tenha paciência com vocês, tenha paciência com as suas escolhas, respeite os seus limites, né? Acho que um detalhe difícil que a gente tem é respeitar os nossos próprios limites, né? Quantas vezes a gente ultrapassa as nossas possibilidades e quer abraçar o mundo, ou quer fazer demais e acha que se não fizer não vai ser reconhecido, ou vai faltar com alguém, ou não vai ser bom o suficiente. Bom o suficiente é ser você. Se fosse diferente, o Pai não tinha colocado a gente para estar aqui. Só que é difícil a gente ter essa confiança, principalmente com tanto de pensamento que toma conta da nossa mente. Não é fácil viver, mas é pior ainda deixar de viver.
Então, que a gente possa tentar lembrar que a mente vai trabalhar, a mente vai ativar, a mente vai correr, a mente vai acelerar. E que você, com paciência e carinho, fala, volta aqui, vamos conversar, não precisa correr, não. Não precisa ficar chateado, volta aqui, vamos conversar. Não precisa se estressar, volta aqui, vamos ver diferente. Não precisa desesperar, volta aqui, vai dar tudo certo. Quantas vezes a nossa mente quer ir para os extremos, ir para tudo quanto é lugar. Mas o que importa mesmo é olhar para você e perceber que você é e que você está agora vivendo e tentando. Que a gente possa continuar tentando, que a gente possa continuar buscando, que a gente possa perceber esses nossos pensamentos e acolher, sabe? Acolher com uma conversa amiga e não evitar, porque muitas vezes a gente tenta evitar, esconder, buscar meios de fugir deles, escutar uma música, ir para um lugar, escapar. Não, acolhe, sabe? Às vezes dói, né? Mas Às vezes você vai chorar, às vezes vai ser bem difícil esse acolhimento, essa conversa. Não vai ser um dia, não vão ser 2, não vão ser 3, pode demorar meses, pode demorar anos, às vezes, para a gente conseguir acolher algum pensamento. Às vezes pode demorar vidas, família, para a gente acolher um pensamento que está complicado dentro da gente. Mas quando a gente acolhe, a diferença que faz, a mudança que a gente consegue, ela é sem preço. Porque uma vez conquistada uma capacidade, é nossa para o resto da eternidade. Então, família, estamos terminando o nosso programa com carinho, com amor, com alegria de poder ter conversado com vocês mais nesse momento. Eu me despeço de vocês, um abraço apertado, que vocês possam ter uma semana linda, um restinho de semana, um mês continuado maravilhoso, e que a gente possa se encontrar novamente num próximo programa, num próximo momento, numa próxima etapa das nossas vidas. Um grande abraço, irmão. Se despede da nossa família também, por favor. Família, mais uma vez é uma alegria, né? Sempre estamos aqui. Então, já recebeu o abraço do querido irmão, recebeu também o abraço de todo mundo aqui da nossa equipe também. Então, que cada vez mais irradie pensamentos construtivos e possa levar você na sua vida com mais leveza, com coisas boas. E que esse programa seja também uma fonte de pensamentos positivos, né? Pensamentos construtivos, de acolhimento, de humanidade e de leveza. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo episódio. Fiquem com Deus.